Olá, tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar aqui a nosso tutorial, tá? É uma aula expressa sobre pós-produção com o Photoshop, tá? Para quem trabalha com 3D, com renderização, apresentação de projetos, tá? A pós-produção é uma etapa fundamental para que você possa estar apresentando seu projeto aí de maneira profissional e com um acabamento que você geralmente não consegue fazer alguns efeitos diretamente no render, tá? É muito difícil você criar um render e fazer diretamente, você precisa fazer algum tipo de pós-produção. Então, por isso, a pós-produção ela entra como praticamente como uma segunda ferramenta para quem quer trabalhar nesse ramo de modelagem 3D, tá? Eu digo assim que o Photoshop ele se torna uma ferramenta meio que imprescindível. Se você está começando agora a trabalhar com 3D, não sabe trabalhar ainda com o Photoshop, eu recomendo que você separe um tempinho para começar a estudar ele, porque além de você conseguir trabalhar com a pós-produção, que é o que nós vamos aprender agora, você também pode trabalhar com edição de texturas, tá? Nós, do nosso canal Arquicastro, estamos montando também um curso voltado para criação de textura, edição de materiais para V-Ray, que você pode estar utilizando as técnicas que nós vamos trabalhar basicamente apenas com o Photoshop. Ou você pode estar utilizando também em qualquer outro software de modelagem 3D. Se você vai trabalhar só com SketchUp, você vai estar aprendendo a editar a textura, a melhorar a qualidade dela, a estar criando novas opções de uma textura já existente através do Photoshop para aplicar diretamente no Sketch. Ou você pode estar criando mapas de bump, reflection, glossiness, displace para estar trabalhando dentro do V-Ray. Então, assim, as opções que você trabalha com Photoshop, elas são grandes se você tirar um tempo para estudar ele, tá? O nosso curso aqui não vai ser exatamente um curso, tá? É uma aula expressa, tá? Um express aqui bem rapidinho. Logicamente que eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu conheço de pós-produção em Photoshop, tá? Não é nada assim muito grandioso, porque eu também particularmente eu não me considero expert em pós-produção, mas eu consigo tirar bons resultados com o Photoshop, tá bom? Com as minhas imagens. Eu vou ensinar para vocês todas aquelas técnicas que eu conheço, todas as técnicas que eu costumo utilizar. Eu também não vou utilizar nenhum filtro, nenhum plugin importado que não seja aquilo que vem nativamente com o Photoshop, tá? Às vezes você pega algum tutorial, até mesmo algum curso de pós-produção em Photoshop, aí você vê lá aquela lista enorme de plugins que as pessoas utilizam e nem sempre nós temos acesso a esses plugins, então meio que nos deixam frustrados esses tutoriais, tá? Então eu vou usar apenas as ferramentas nativas do Photoshop. Eu estou utilizando o CS5, tá? Mas se você utiliza versões anteriores, versões novas, você pode estar utilizando normalmente, justamente por isso, porque são ferramentas que já vêm padrão dentro do Photoshop, tá? Nós não vamos sair desse parâmetro. Para quem não conhece também, tá? A Arquicastro é um canal. Nós temos aí nosso blog, temos o nosso site que está aí na descrição do vídeo, que você pode estar. Nós fazemos videoaulas, tutoriais e cursos, tá? Em DVD de SketchUp. Nós temos aí o curso já completo de SketchUp. Então, quem quer se aprofundar em 3D ou quem está começando agora, quer aprender 3D, nós temos o curso que ele começa desde o básico, para quem não conhece nada do software, e nós vamos avançando até o módulo avançado. Tá bom? Então, quem já conhece, quer se aprofundar, vai trabalhar com foto adaptada, criação e edição de componentes, trabalhar com topografia, trabalhar com paisagismo, geolocalização, exportar o teu projeto para o Google Earth, fazer animação, cortes, fachadas. Então, assim, um software completo. E nós temos aí dois capítulos especiais, duas aulas especiais de layout também para o SketchUp, tá?
Temos também o curso de V-Ray para 3ds Max, tá bom? Um curso básico, não é avançado. Então, se você quer aprender as configurações, criar mapeamento de textura, aprender também, que é algo assim que é novo no curso, que pouca gente fala, é importar o arquivo do SketchUp para o 3ds Max para estar renderizando pelo V-Ray, ou importar do Revit para o 3ds Max. Tem alguns macetes, algumas dicas interessantes que vocês podem estar aprendendo também, tá? E nós também temos apostilas em PDF de curso de V-Ray para SketchUp, curso de Revit, que nós posteriormente vamos converter tudo em videoaulas já com os softwares atualizados, tá? Então, se quiser, acesse nosso blog, acesse nosso site, dê uma conferida nos cursos, nos tutoriais que nós temos lá também, que não sejam em videoaulas, tá? Voltando aqui ao nosso curso, então, tá? Se você está aprendendo agora a trabalhar com 3D, então nós vamos aí aprender que o Photoshop realmente vai ser uma ferramenta fundamental para vocês trabalharem, tá? Lembrando também que nós estamos iniciando o curso, a montagem do curso de V-Ray Material, ou seja, a criação de materiais para V-Ray. Nós vamos trabalhar nesse curso basicamente com a edição de Photoshop também, para estar criando textura, mapeamentos, tá? E o que você pode aprender nesse curso vai ser estendido para os outros softwares 3D. Você pode estar criando aí texturas para o Revit, para o Sketch, tá? Para vários outros plugins de renderização ou software de modelagem 3D que você vai utilizar. Bom, eu tenho aqui uma pastinha onde eu tenho algumas imagens aqui de renderização, tá? Onde nós temos o render puro e algumas pós-produções que foram feitas por mim, tá? Ao longo dos meus trabalhos, que eu gostaria de compartilhar antes de nós entrarmos no assunto de pós-produção do curso, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa aqui é uma imagem noturna renderizada, tá bom? Isso aqui é o render puro, tá? Feito no 3ds Max. Então, não tem nenhuma pós-produção nele. Ele foi do jeito que ele foi renderizado, ele foi exportado como PNG sem pós-produção. Então, assim, se você vai apresentar um projeto para o cliente, para quem é iniciante em render, vai dizer que essa imagem está muito boa, mas para quem já tem experiência na área, vai ver que realmente o render puro ele ainda fica devendo na riqueza de detalhes, tá? Começando aqui, ó, esse mapeamento aqui, ó, da calçada, tá vendo a forma como ele está? Não está completo, tá bom? Ó, o jeito que tá aqui, ó, parece ter uma camada em cima. O muro, apesar de estar bom, ele não tem um mapeamento perfeito. A própria iluminação da cena, ela tem bastante destaque nas luzes, mas o ambiente por si só ainda está um pouco deficiente, tá bom? E aqui ao lado eu tenho a imagem com pós-produção, toda feita em Photoshop. Então aqui, ó, onde tinha aquelas falhas, ó, foi criada a cópia da grama, tá vendo? Foi criado essa textura no muro, o efeito das luminárias também foi melhorado, ó. As luminárias ganharam um efeito mais vívido. A luz interna também tem essa diferença, onde é mais quente a luz, onde ela é mais fria, você consegue sentir ela. E o próprio ambiente ficou um ambiente mais nítido, mais vivo, tá? Vou mostrar aqui, ó, o antes, que é o render puro, que nós chamamos, ó, e o depois, que é o render com a pós-produção, tá? Aqui eu tenho também uma outra imagem, ó, o render puro também, tá? Ó, mesmo efeito daquela primeira imagem e o render com pós-produção. Então aqui eu tenho toda a vegetação que eu criei, ó, a forma como dá mais brilho. Aqui você tem mais aquela sensação de área quente, ó, tá? E o restante de uma sensação de uma área mais fria. Tem aqui também um outro exemplo. Deixa eu abrir aqui. Este aqui, que é uma imagem que eu compartilhei recentemente no meu perfil do Facebook, tá bom? Então você pode visualizar, é um render puro, feito no 3ds Max, tá? Pelo V-Ray. Uma cena com temática de Natal. Então esse é o render sem pós-produção, tá bom? Um render puro. E aqui eu tenho o render com a pós, tá? Feito no Photoshop.
Não deu tanta diferença assim quanto a outra imagem no outro modelo, mas nós podemos ver a riqueza que ele dá nos detalhes, tá? E até mesmo no contraste das cores aqui, ó, os efeitos da neve, ó, tá vendo? Ela tá bem seca, ó, o efeito aqui, ó, bem pontudo, né? Uma coisa meio dura, meio seca. E aqui, ó, eu já tenho, ó, um efeito mais suave da imagem, ó. Eu consegui deixar a imagem bem nítida, eu consegui deixar esse efeito em torno da luz das luminárias, ó, que dá tipo um fog, pegando a parte da neblina, ó, pegando mais destaques nas luzes também, tá bom? E deixando essa região da frente, ó, bem nítida mesmo, para focar bastante a casa em si. Então aqui eu tenho uma vista bem nítida, lá no fundo eu já tenho um pouco mais de desfoque, tá? Tudo isso nós vamos aprender a trabalhar com o V-Ray, tá? Com o V-Ray não, perdão, com o Photoshop. Aqui eu tenho uma imagem sem pós-produção também, tá? Um render simples, uma residência mais simples de se trabalhar. E aqui eu tenho a pós-produção nela, ó. Tá vendo? Ó? A tonalidade do ambiente com um ambiente mais quente, amanhecer, a iluminação lá interna, a nitidez aqui do lado de fora, um blur lá no fundo, porque o foco do projeto é a residência, tá? A mesma coisa aqui, ó, a renderização pura, sem pós-produção, ok? E aqui eu já tenho o resultado com pós, ó, uma iluminada no ambiente, alterar um pouco a cor lá fora, que é um fim de tarde ou início de manhã, então tem uma cor mais quente lá fora, aqui onde a luz branca tem uma cor mais fria, aqui em torno dessa lâmpada mais quente, e a luz quente em torno da lareira. Muita coisa nós fazemos no próprio render, tá? Porém, algumas outras coisas nós temos que fazer única e exclusivamente dentro do Photoshop, tá? Então, como que nós vamos trabalhar? Eu vou abrir aqui eu vou importar uma imagem, tá bom? Vou iniciar pelo básico para a gente trabalhar, tá? Então, eu vou iniciar com essa imagem aqui externa. Vou aqui abrir com o Photoshop. Então eu tenho aqui a nossa imagem com o Photoshop, tá bom? Eu não mexo tanto nas configurações do Photoshop, eu deixo ela padrão, tá bom? Mas o que nós vamos trabalhar muito é essa aba aqui, ó, Layers, tá? Essa aba de Layers, eu recomendo que você instale ela aqui, caso não tenha ativa, você pode vir no menu Vista, no menu Window aqui, ó, Workspace, deixa eu visualizar. Aqui embaixo, aqui, ó, Layers, ó. Ela tá desativada, tá bom? E aí você pode vir aqui, ó, Window, Layers. É o que nós vamos trabalhar basicamente, tá bom? Tá bom? O layer, tá? Que são camadas, é uma etapa fundamental para a gente estar trabalhando, tá? Então isso aqui, eu recomendo que você ative, deixe aqui nessa região aqui, porque vai ser o coração das configurações do Photoshop para você trabalhar, tá bom? Outra configuração que é muito importante você deixar ativada é o histórico, tá? Que às vezes fica pendurado aqui, você pode arrastar e posicionar, ó, tá? Eu posso remover as máscaras que eu não vou utilizar por enquanto, esses ajustes também não, tá? Vou deixar o layer aqui mais para cima, ó. Os canais por enquanto não serão utilizados também, não há importância de deixar aqui, tá? Para a nossa configuração. Mas o histórico e os layers ou camadas são fundamentais para a gente trabalhar com Photoshop para pós-produção, tá bom? Mesmo que você nunca tenha trabalhado com Photoshop, eu vou passar aqui bem tranquilo, bem passo a passo, alguns comandos, tá? Não vou utilizar a tecla de atalho, vou sempre selecionar através de menu para que vocês possam estar pegando bem esse tutorial, tá? Então, faça a instalação do Photoshop, a gente vai estar trabalhando passo a passo, tá? Assim, ó, para as primeiras dicas que eu dou para vocês, assim que você criou uma renderização, abriu no Photoshop, você nunca salve, tá, o arquivo em cima do original que você renderizou. Jamais façam isso, tá? Por N motivos.
Pode dar problema na pós-produção, você pode estragar a imagem, e aí você salvou em cima, você perde, ok? Salva o arquivo, se você tem medo, mas tem medo de fazer, dá tudo certinho, aí de repente pode dar um erro, travar o Photoshop, dar um erro no computador. Não, beleza, abriu a imagem, salva uma cópia, primeira coisa que você faz, salve uma cópia. Aí você pode ir salvando tranquilamente em cima, fazendo os ajustes, mas nunca faça a pós-produção em cima do teu arquivo original, tá? Isso eu falo por experiência. Outra coisa importante que você tem que aprender no Photoshop é trabalhar com a camada Layers, tá? Sempre quando você for fazer qualquer tipo de alteração e ajuste no Photoshop, na tua imagem, você cria um layer novo, tá bom? Nós vamos aprender a fazer isso aqui também. Você vai duplicar o layer existente, você vai fazer toda a alteração que está aqui em cima, e aí se você achar legal, você pode dar um merge, que é unir os dois layers, tá? Por que isso? Porque é o seguinte, o histórico do Photoshop ele tem um certo limite. Você pode configurar as opções para quando você vai dar o chamado Ctrl Z. Mas às vezes você vai trabalhar tanto que o Photoshop tem um limite de histórico. Então, por exemplo, aqui, ó, vou usar aqui a ferramenta pincel, ó, e vou fazer esse risco aqui. Ele apareceu aqui no histórico, ó, Brush Tool, foi o movimento que eu fiz, tá bom? Vou fazer outro aqui, ó, apareceu novamente aqui embaixo. Se eu der o Ctrl Z, ele vai desfazer apenas um comando. Se eu der o Ctrl Z novamente, ele vai voltar. Ó, Ctrl Z, tá? Então você pode configurar a quantidade de Ctrl Z que você vai dar para deletar tudo, ou você pode vir aqui no histórico, ó, você clica nesse primeiro aqui, ó, tá azulzinho, ó, e aí você clica com o botão direito e pressiona Delete, ok? Yes, botão direito, Delete, yes. Ou se você quiser, você pode ajustar aqui, ó, porque o meu layer tá muito alto aqui, deixa eu afastar aqui, vou posicionar, você pode trabalhar tranquilamente com essas opções, tá? Vou botar o histórico aqui embaixo, vamos ver se ele vai. Fez, ó. Então eu tenho o histórico aqui e o layer aqui, tá? Tanto faz a posição que você deixar. Ah, eu tô acostumado a trabalhar invertido, não tem problema. Vou fazer aqui novamente, tá? Fiz, ó. Você pode vir aqui, ó, como o último já está selecionado, você vem aqui no lixinho, pressiona e Enter. Pressiona e Enter, ok? Continuando, essas opções aqui do histórico, ele também tem um limite de configuração. Então, quanto mais você vai trabalhando, ele vai criando até um certo ponto, depois ele vai sobrescrevendo os comandos mais antigos. Então, às vezes você pode vir aqui no histórico, deletar, 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 vai chegar a um ponto que ele vai ter essa última opção aqui de Open, ou de importar uma imagem. E aí, só que tem pós-produção que você fez aqui, e aí você perde tudo que você fez, tá? Se você está trabalhando com o layer, você simplesmente exclui o layer que você trabalhou, você tem a tua imagem original embaixo, você pode estar refazendo novamente, tá? Tudo que eu estou falando, tá? São apenas introdução. Nós vamos ver na prática tudo isso aqui, tá? Não se preocupem. Alguns comandos que eu gosto de utilizar muito, tá? É o comando zoom, que eu acho muito importante. Por exemplo, se eu pressionar a bolinha do mouse para frente, ele não vai fazer nada. Mas se eu deixar pressionada a tecla Alt e rodar para frente a bolinha do mouse, ó, eu tenho esse comando de zoom aqui, ó. Então esse comando aqui, ó, com o Alt pressionado e rodando a bolinha do mouse para frente ou para trás, você tem esse comando de zoom. Isso aqui é importante você saber trabalhar, tá? Você pegar esse comando aqui que ele é bem útil. Se você soltar o Alt, ele não dá nenhuma função. Se você aproximar o zoom, soltar o Alt e gerar a bolinha do mouse, o que ele faz? Ele dá esse movimento aqui, tá? Com o scroll. Pressionou Alt, ele dá o zoom, ok? Isso é importante, tá? Se você tem uma imagem e você quer reenquadrar ela automaticamente, eu pressiono Ctrl 0. Olha, deixa eu ver aqui. Ó, Ctrl 0, ele redimensiona o zoom para o tamanho da tua imagem, tá bom? Ok, então é assim. Então a primeira coisa que nós vamos fazer dentro do Photoshop
tá? É criar um layer novo, ou seja, uma cópia dessa imagem que eu estou trabalhando aqui. Então, vem aqui, ó, clico com o botão direito, Duplicate Layer. Cliquei, posso dar um OK, eu tenho 2 layers aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, vou passar aqui, ó, fiz essa linha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, no olhinho, eu posso ocultar o layer, ó. Ocultei o layer de cima, tá? Ou eu posso simplesmente vir e deletar ele. Apaguei o layer de cima. Era isso que eu queria dizer. Então você pode fazer todas as alterações que você faz aqui e você vai estar sempre com o layer copiado aqui. Então clica com o botão direito, Duplicate Layer, dá um OK. Você tem 2 layers para trabalhar. Você vai sempre trabalhar com a cópia, tá? Esse aqui é o teu original. Então eu tenho um layer aqui cópia. Nem sempre, tá, pessoal? Precisa necessariamente fazer muitos comandos para você chegar numa pós-produção boa. Às vezes a tua imagem está tão redonda, está tão bonita, que basta apenas ajustar um contraste, a tonalidade dela, você já tem um resultado eficiente, tá bom? Não é necessário fazer muitas configurações, mas coisas simples, básicas. Por exemplo, ó, um comando que é bem interessante são esses três aqui, ó. Autotone, autocontraste, autocolor. Às vezes essas três opções aqui já te dão um resultado muito bom. Por exemplo, autotone. Olha como ele já clareou a minha imagem. Tá vendo? Autocontraste. Aqui não deu tanta diferença por conta do autotone, mas eu vou tirar aqui, eu vou remover o autocontraste, vou remover o autotone. Pronto, tá aqui, ó. Vou aqui, ó, autocontraste. Ó, ele dá dependendo da tua imagem, ele vai dar essa mudança bem sutil ou uma mudança bem brusca mesmo, tá? Autocolor, ó, já ficou esverdeado. Ah, não gostei. Você pode deletar o comando, mas o autotone ficou muito bom. Então você tem essa opção de você trabalhar com o Photoshop, com configurações mais simples também, tá bom? Vou aproximar o zoom aqui. Outro comando que é super importante vocês entenderem, tá? É esse aqui, ó, imagem, ajustes, tá bom? Curvas, ou Ctrl M, como já tem a tecla de atalho aqui, eu já estou habituado a usar o Ctrl M, tá bom? Ó, que você abre, ele já aparece, peraí. Aí, agora vai aparecer. Ué, peraí que tem algum comando ativo aqui. Ctrl L, Ctrl M, é o meu teclado que tá ruim, pessoal. Tudo bem. Ctrl M, tá aqui. Acho que meu teclado foi pro pau aqui, o M do meu teclado. Enfim, bom, o que o Ctrl M faz, tá, gente? É o controle de curvas. É onde você trabalha com a curva de tonalidade do Photoshop, tá? Eu não tenho muito conhecimento aprofundado dessa ferramenta, mas você consegue excelentes resultados com ela se você trabalhar da maneira correta. Então você vai pressionando, ó, você tem esse controle das sombras, tá? E da luz no Photoshop. Então quanto mais próximo aqui de baixo você tiver o teu ponto aqui, ó, mais acentuado vai ser as sombras. Quanto mais próximo você tiver aqui de cima, tá? E subir para cá, ó, mais acentuado você tem a luz, tá bom? Isso ela é bem relativa, ó, mas você consegue trabalhar de forma bem sutil o sombreamento e as luzes no teu projeto. Então, às vezes, teu render saiu muito escuro, você pode estar fazendo algum ajuste de luz nele, tá bom? Ou saiu muito claro, você pode estar dando um destaque na sombra também para fortalecer as áreas escuras, tá? Aqui tem alguns presets que você pode deixar ali, já que eles já vêm pré-configurados, ó, onde você pode estar trabalhando. Muito raramente a gente utiliza preset, porque o controle de curvas, a gente trabalha com ele bem básico mesmo, tá? É apenas com o padrão mesmo, que às vezes é só fazer uma pequena ajuste na luz e pronto, tá? Então aqui tem as barras deslizantes, ó, tá vendo? Ó, você consegue ajustar, dar um pouco mais de contraste na sua imagem, ajustar, ó, tá? Você consegue ter esses alinhamentos aqui, tá bom?
Aqui a gente trabalha muito pouco, como eu falei, você pode clicar com o botão direito em cima aqui, ó. Não, perdão. Você pode acrescentar novos pontos, ó, tá bom? E fazer esse ajuste de forma bem sutil dentro do Photoshop. Gostou? Dá um OK, tá bom? Tem aqui o controle de curvas. Aqui, ó, como eu falei, você pode visualizar. Ó. Aqui eu tenho a minha imagem original, tá bom? Ó, e aqui eu tenho o layer que eu copiei, que é onde eu fiz o ajuste da pós-produção. Então você já pode ter um comparativo, ó, o render original e o render com pós. Tá vendo a diferença? Ó, tá bom? Outro comando bem interessante é os levels, tá? Ou níveis. Aqui ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui essa opção aqui, ó, que é os tons de preto, ó, os próprios cursor aqui, ó, tá bom? A própria setinha do cursor está indicando onde você está trabalhando. Então aqui eu tenho os tons de preto, as sombras que a gente chama, tá? Ó, os shadows, que você pode estar ajustando a intensidade do shadow, midtones, que é meio tom, tá? Que é ou entre a luz e a escuridão, ó. Você pode clarear o midtone, e aí você dá uma leve escurecida no shadow, tá vendo? Você consegue ajustar o contraste da sua imagem. E aqui é onde você trabalha com os tons claros, ou seja, os lights, tá bom? Ó, aqui você tem as configurações, ó. As configurações onde é branco, então você pode selecionar uma parede branca, ó, ele ajusta automaticamente a tua curva. Eu vou pegar aqui midtone, que é meio tom, tá? Que é os tons de cinza. Ah, aqui tem bastante tom de cinza, ó, como ele já vai ajustando automaticamente. E por fim, os tons escuros, onde é o preto, ó. Então, se eu ajustar o preto aqui, olha o que ele acontece, tá vendo? Se eu ajustar o branco aqui, pegar aqui que é branco, ó. Se eu pegar aqui, ó. Então você muda completamente os padrões da sua imagem, ó, tá vendo? Ó, ó, tá? Então você consegue fazer esses ajustes aqui. Não gostou? Só dá um cancelar, tá bom? Vou pressionar aqui o Ctrl L, ó. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó, escurecer um pouco a sombra, clarear um pouco a luz. Olha, observe aqui nessa região aqui como ele funciona. Ó, tá vendo como ele clareia? Como ele dá, aumenta a exposição da minha luz? Ó, e aqui ele vai aumentar onde é escuro, ó, os pontos escuros. Então você tem que saber trabalhar com calma, tá? Os levels e as curvas, tá? São duas opções que você pode estar trabalhando, mas eu sempre recomendo que você use com bastante cuidado para não estragar o resultado da sua imagem, tá? Então, o que eu tenho aqui por enquanto, ó. Só que eu já consegui um resultado muito bom, ó. A render original e a minha pós. Tá vendo como ficou bom? Eu gostei desse resultado, então eu vou dar aqui, ó. Deixa o Shift pressionado, ó. Ele selecionou as duas ferramentas aqui, ó, tá? E aí basta você clicar com o botão direito e Merge Layers. Pronto. Você uniu o layer, você tem um layer apenas aqui agora trabalhando. Agora sim você pode vir aqui, ó, Duplicate Layer. Aí você duplica ele novamente, tá bom? Então aqui eu tenho a cópia 2 e aqui eu tenho aquele que seria o meu original agora, tá bom? Continuando aqui ó, no menu Image, nós temos os ajustes. Essa é a barrinha que nós vamos trabalhar basicamente, tá? Por um bom tempo. Então eu tenho aqui ó, brilho e contraste, onde você pode estar aumentando o contraste da tua imagem. Opa, aumentando o brilho, né? Aqui, perdão. Aumentando o brilho, aumentando o contraste. Então você tem esses ajustes aqui, ok? Pode dar um ok, não gostei, você pode voltar ao comando. Os levels, as curvas que nós já aprendemos, a exposição, tá? Se a tua imagem está muito escura, você pode estar aumentando a exposição da imagem ou tá reduzindo a exposição dela. É utilizado com bastante cuidado também, tá bom? Correção de gama eu não costumo utilizar, tá? Não, já tem lá no, já vem corrigido quando você exporta, então eu não costumo mexer aqui para não dar problema. Offset também não costumo mexer, ok?
porque qualquer mexidinha você perde as configurações, então não é algo que nesse primeiro momento vai me atrapalhar. Vibrantes, tá? Você pode aumentar a vibração das cores, deixar as cores mais vívidas, mas tenha cuidado para não aumentar junto a muita saturação e você saturar demais a imagem, tá? Às vezes você acha assim, esse aqui saturado e vívido fica bonito. Nem sempre, ó. Vou deixar vívido, mas eu vou diminuir a saturação. Ó, tá vendo? A minha imagem continua vívida e já não tá dando aquele choque da cor na minha pós. Ó, tá vendo? Ó, então você pode ajustar, ó, tirar a vibração, aumentar um pouco a saturação, você pode estar trabalhando com essa inversão dos comandos, ok? Ó, tá vendo? Bem sutil a mudança. Pode ver que a luz do sol ficou mais forte, ficou mais definida também, tá? Então eu gostei, vamos supor que eu tenha gostado. Vou clicar aqui, Merge Layers, tá bom? E vou duplicar novamente. Duplicate Layer. Ok. Então eu tenho aqui a minha mudança. Vou voltar aqui, imagem, ajustes, tá bom? Saturação, como nós já aprendemos, você pode dar uma dessaturada na sua imagem. Ajuda bastante. Ó como já ficou mais suave, tá vendo? Não precisa ter tanta saturação. Você pode estar ajustando, ó, a iluminação da cena, ok? E o Hue, que você pode estar ajustando a tonalidade de cores, tá? Não costumo mexer aqui, exceto em casos específicos que nós vamos aprender mais para frente. Deixei selecionado. Olha a diferença. Tá vendo que nós vamos chegando aos poucos num resultado muito bom. Continuando aqui, ó, o que eu estou mostrando para vocês, tá? Antes de tudo, não é tudo isso que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com alguns comandos, tá? E aí você vai achar o balanço de cor, o brilho, o contraste que você precisa, tá? Eu estou apresentando as ferramentas nesse primeiro momento, tá? Isso aqui, apesar de eu estar mostrando para vocês e eu já estar fazendo a pós-produção, não significa que obrigatoriamente você vai fazer todos esses passos, tá? Eu estou mostrando para vocês as opções de ferramentas, o que cada uma delas fazem, para que você possa entender e trabalhar depois posteriormente com cada uma delas todas juntas, separadas, tá? Isso vai depender da necessidade de vocês, tá? Essa aula expressa, ela não vai ser uma única aula, tá? Não vai dar pra gente aprender tudo numa aula só, então não se preocupe, tá? Vou fazer 2, 3, as aulas que for necessária, até a gente aprender o que a gente precisa, tá bom? Então, continuando aqui, vou botar aqui ajustes, tá? Black and White, aliás, perdão, balanço de cor, Ctrl B. Essa configuração é muito importante. Isso aqui sim, você pode fazer mágicas, você faz milagres com o seu projeto aqui apenas com o balanço de cor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como eu já mudei algumas coisas, ó, e eu gostei muito dessa configuração, eu vou dar um Merge, clicar com o botão direito, Duplicate Layer, OK. Vou trabalhar com essa cópia aqui. Então, vou dar um Ctrl B, que é o Color Balance, tá? E aqui nós temos três opções, ó, Shadows, Midtones e Highlights, tá bom? Então, dependendo do que você quer mudar, você consegue trabalhar com essa área específica. Por exemplo, Highlights. Eu quero mudar a cor do sol, do céu também, mas eu quero mudar principalmente a tonalidade da minha imagem. Eu quero deixar a minha imagem mais amarelada, com tom de início de manhã, tá? Então eu vou escolher Highlights porque eu quero mexer em todos os pontos claros da minha imagem. Vou deixar ela puxada para o vermelho, vou puxar bastante para vocês verem o que acontece, olha como vai acontecendo. Tá vendo? Parece aquele amanhecer bonito de verão ao calor, de inverno também. Vou puxar um pouco para o amarelo, ó. E aqui você vai optar por puxar por magenta, ó, vou puxar por magenta, ou eu posso puxar por verde, ó. Se eu puxar por verde, fica aquele tom mais quente também, ó. Eu vou diminuir um pouco porque tá muito exagerado, ó, tá? Vou passar aqui pro magenta para ver, não, magenta não, tem que ser para cá pro verde mesmo. Gostei dessa cor, tá bom? Vou dar um OK. Agora eu vou dar um comparativo para vocês verem. Olha a diferença. Tá vendo? Então você consegue ter esse efeito aqui, tá?
Outra coisa, o efeito aqui da casa, aqui, ó, da parte interna da casa, tá? Aqui você pode ver, ó, que tá estourando a minha luz, tá vendo? Ó, ela tá ficando muito... Aqui essa região tá tendo muita exposição da luz, tá? O que que eu faço? Eu gostei dessa tonalidade aqui, quero deixar meu ambiente dessa cor, mas eu não quero que o interior da minha casa seja influenciado por essa cor externa aqui, tá bom? Por isso é que entra essa chance de você trabalhar com camadas dentro do Photoshop. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a borracha, ó, a ferramenta Erase Tool. Se eu clicar com o botão, vou fazer por partes, tá? Então você tem aqui, ó, aqui em cima, ó, você clicar, você tem a opção de borracha que você quer trabalhar. Então aqui você tem uma borracha mais suave, aqui um pincel, né, na verdade, que a gente chama de pincel. Pincel mais suave, um pincel mais duro. E aqui você tem o tamanho do pincel. Pois eu vou pegar o suave e vou deixar desse tamanho. É isso aqui que você está vendo, ó, tá? Mas toda vez que você precisar mexer, aumentar o tamanho do pincel, ajustar a configuração, você tem que vir aqui, tá ajustando, fica chato, você perde muito tempo, tá? Então você pode clicar com o botão direito do mouse, tá bom? O botãozinho direito e deixa o Alt pressionado, ó. Pressiona o Alt primeiro e clica com o botão direito do mouse. Tá vendo como ficou o meu pincel aqui, meu cursor? E você arrasta para o lado, ó. Se você arrastar para um lado, você aumenta o tamanho do pincel. Se você arrastar para o outro lado, você vai estar diminuindo o tamanho do pincel. E assim você pode controlar o tamanho dele, tá? Se você soltar o Alt e pressionar o botão direito do mouse, você tem esse atalho aqui, ó. Então você pode estar ajustando o tamanho dele, a aspereza do pincel, tá? E aí você tem ele aqui. Pressionou o Alt, clicou no botão direito, ó, você já ajusta. E com o Alt pressionado, você já aproveita e faz o zoom aonde você quer, tá? Ó, deixei o Alt pressionado, ó. Cliquei com o botão direito do mouse, estou ajustando o tamanho aqui para a direita, ó. Movi o cursor para a direita, movi para a esquerda, ok? Soltei o botão direito do mouse e agora estou usando o scroll. Não soltei o Alt. Larguei o Alt, clico com o botão direito e tem esse menu aqui. Então isso aqui já ajuda para a gente estar trabalhando, tá? Eu já estou acostumada a trabalhar assim, ó, com essa ferramenta aqui, ó. Então eu peguei a borracha, aqui eu deixo no Mode Brush, tá bom? Opacidade eu deixo sempre 100%, aqui nesse caso. E aí eu vou passar aqui, olha o que está acontecendo. Eu estou apagando o layer de cima. Como eu tenho o layer embaixo, ó, o efeito que estava embaixo tá indo para esse meu layer aqui, ó. Se eu apagar esse layer de baixo aqui, ó, ocultar ele, ó, o que que acontece? Eu posso visualizar por aqui também, ó. Aí eu tenho total controle da área que eu estou apagando, ó. Ok, ó. E aí eu ativo o layer de baixo de novo. Ó como que ficou. Tá vendo? Então eu tenho esse efeito aqui, ó, dessa luz, nesse ambiente aqui, ó, tá bom? Porque daí já não estourou a minha luz interna aqui. Aí eu posso dar um Merge Layer se eu gostei, ok? Vou duplicar novamente, sempre duplicando layers, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Feito isso, agora o que que eu quero fazer? Eu quero ajustar no meu céu. Ficou branco, tá vendo a exposição do meu céu, como ficou ruim? Eu posso fazer alguns ajustes aqui em cima, tá? A primeira coisa que eu posso fazer é, vou aqui na imagem, tá bom? Ajustes, e vou aqui, ó, Replace Color. Selecionei. Deixo o Shift pressionado e vou clicando nessa área azulzinha aqui do céu, tá? Ó, onde tem o céu aqui, tá bom? Ó, aqui eu tenho o modelo dele, ó, vou sempre visualizando por aqui. Evito o máximo de selecionar essa região branca, mas se eu selecionar, ó, também não tem problema, ó, tá vendo o céu aqui? Ó, aqui apareceu o modelo aqui, tá bom? Aqui eu tenho a cor que foi selecionada, tá bom? Então aqui eu posso ajustar, ó. Tá vendo como tá mudando a cor do meu céu, ó? Eu posso estar mudando até achar uma tonalidade que me agrada, tá? Ó,
não achei uma muito boa. Aí você pode estar aumentando a saturação, tá dando uma leve escurecida nele, ó, ou clareada nele também, tá bom? Vou dar um OK. A bem da verdade, esse céu aqui, ele não está bom, ele estourou, tá vendo? Ó? Ele está muito branco, tá bom? Devia ter feito uma correção antes de gerar os layers, tá? Mas tudo bem. Ó como ele ficou aqui, tá vendo que estourou tudo? Ó, estourou tudo. Então eu vou deletar o Replace Color aqui, ó. Pronto, vou deixar como estava aqui, ficou bem melhor, ok? Tá bom, vamos deixar o céu assim por enquanto, tá, pessoal? Então é assim, ó, com ajustes de cores, tá bom? É o que nós vamos trabalhar basicamente, tá? Eu quero ajustar a cor aqui interna da minha casa, tá bom? Deixar essa tonalidade um pouco mais quente também, mas sem estourar o meu branco, tá? O que eu vou fazer? Então aqui, com o layer selecionado, você pode vir aqui, ó, como eu tenho um quadrado aqui, eu vou pegar o Rectangle Tool, tá? E vou fazer essa configuração aqui, ó, tá? Esse recorte. Posso até fazer em tudo, não tem problema. Feito isso, eu vou vir aqui na imagem, ajustes, eu posso até mesmo dar um Ctrl M, que é curvas, que o meu M, porque cargas d'água ele não aparece mais, mas tudo bem. Então vem aqui Layer, Media, Ajustamentos, Curvas, tá? E vou dar uma leve escurecida nessa minha curva aqui, ó. Ok? Ó, tá vendo como escureci só essa região interna? Vou dar um OK, vou vir aqui em imagem, ajustes, vou fazer um pouquinho no nível também. Ó, aqui eu estou estourando, vou no Midtone, vamos ver se eu chego lá. Não, não vai chegar, vou dar um cancelar. Vou vir aqui, ó, ajustes, exposição, vou diminuir um pouquinho a exposição dele. Tá? Pouquinha coisa, assim. OK. Ó, eu estou trabalhando apenas nesse layer aqui, tá? Se eu afastar um pouco, ó como ele já ficou, tá vendo? Vou selecionar novamente, opa. Aqui. E agora eu vou lá no Ctrl B, que é o Color Balance. Vou selecionar Midtones, tá bom? Porque eu não quero estourar a minha luz aqui, ó. E vou deixar ela num tom mais alaranjado aqui. Não muito, que eu não quero estragar essa região aqui. Vou amarelar um pouquinho meu highlights. OK. Ó, tá bom? Ó a diferença. Uma mudança bem sutil, tá vendo? Ó, ó. Porque aqui o laranja é onde está batendo a iluminação externa, tá bom? É ao lado que vem do sol, aqui, ó, tá? É a tonalidade de laranja do sol que apesar de a luz não bater diretamente na minha cortina, mas ele dá essa tonalidade aqui, né, do ambiente, ó, tá bom? E aí eu não dou tanto, não estouro tanto a minha luz aqui dentro, interna, tá bom? Feito isso, vou dar um merge aqui. Nós vamos trabalhar nessa aula, nós vamos conhecer isso aqui. É apenas básico, tá, pessoal? Nós vamos fazer depois umas bem legais ainda, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma cópia desse layer, duplicate layer, e eu vou dar um efeito mais suave nessa região da luz aqui, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos... Não, antes de... como eu vou trabalhar só nessa região aqui, eu posso fazer isso. Nós vamos vir aqui no menu Filter, tá? Que são os filtros. Nós vamos selecionar Blur. E nós vamos selecionar essa opção aqui, ó. Gaussian Blur, ok? Aumento o valor bem alto aqui. Ó, pode deixar um valor bem assim, tá bom? E dá um OK. Ó, então eu tenho aqui e aqui.
Agora é que começa a vir os macetes legais. Aqui do lado nós temos uma lista de efeitos, tá? Para o layer que nós vamos trabalhar. E aqui do lado nós temos a configurações de opacidade. Então, se eu diminuir a opacidade dele, ó, ele vai ficando transparente, ó, tá vendo? Ó, esse aqui já dá um efeito fog de neblina, tá vendo? Ó, então você consegue criar alguns efeitos bem bacanas. Eu vou deixar aqui em 40% mais ou menos, tá? E eu vou selecionar aqui as opções, ó, vou deixar normal. E aí eu vou descendo, ó, dissolve, darken, ó, até achar mais ou menos um padrão que fique bom, tá? Ó, esse aqui ficou legal. Por quê? Porque ele deu esse efeito aqui, ó. Ele abriu a minha luz, tá vendo? Eu vou passar mais outro, aqui já estourou, aqui também estoura, ó. Então você consegue um contraste muito bom, e aí você consegue estar trabalhando com essas configurações, ó. Entendeu? Ó. Eu vou lá na opção Screen, que foi a que ficou melhor, tá? Mas eu não quero que o resto fique assim, eu quero só essa região aqui. Então, mais uma vez, nós podemos pegar a ferramenta borracha, opa, Screen, vou afastar um pouco o zoom, vou aumentar aqui, ó, e vou deletando, ó, os demais. Vou apagando. Tá? Para apagar, você seleciona aqui, ó, você pode deixar o cursor do mouse pressionado, ó, e vai apagando, e depois você solta, ele fez o comando, tá? Vou aproximar aqui, agora eu vou, ó, não vou apagar muito em volta, quero deixar ela saindo um pouco para fora, ok? Ó, vou afastar o zoom. Olha que interessante, ó, opa, aqui tem também, ó, tá vendo? Então você tem essas, ó, ele avivou um pouco lá dentro a luz, tá? E não estourou muito o meu layer, tá? Ó, o meu branco lá, ó. Então isso aqui já é um efeito bem interessante que você pode estar fazendo, ok? É bom para a imagem noturna também, tá? Vou tirar um pouco aqui, que tá pegando na pérgola. Vou apagar aqui também, ó, que aqui é escuro. Se deu certo, se você gostou, dá um Merge Layers. Feito isso, duplica novamente. Duplicate Layer, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar o nosso céu, tá? Eu não gostei desse céu aqui, então eu vou substituir ele por um outro. Na verdade, eu não vou substituir tecnicamente, eu vou utilizar uma técnica para a gente unir essas duas imagens, tá? Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui de background, eu acho que eu não tenho salvo. Eu tenho aqui ó, uma imagem de Sky, não é a imagem que eu queria, tá? A pastinha que eu deixei separado para essas aulas ficou em outro pendrive, mas eu vou utilizar essa imagem aqui como referência então, tá? Principalmente o céu. Então vou abrir aqui, ó, abrir com Adobe Photoshop, tem a minha imagem aqui, tá? Existem várias maneiras de a gente estar trabalhando com inserção de imagem de plano de fundo. Se você está trabalhando com algum outro renderizador, você pode simplesmente salvar ela como com fundo transparente, tá? De acordo com a configuração do renderizador que você está trabalhando. E outra opção que também é legal é dar um merge nessas imagens aqui, tá? Como eu estourei a minha imagem aqui, ó, se eu voltar no projeto que eu estou trabalhando, ó, aqui você pode ver a diferença da pós-produção, como ela ficou, ó, tá vendo? Aqui já ficou a imagem mais suave. Como eu estourei ela, tá? Ó, eu vou utilizar essa opção aqui, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos aqui embaixo, ó, um pouquinho maior. Se aparecer um pouco spread não tem problema, porque é cidade no fundo, né? Então
Por exemplo, você vem aqui, ó, pega a ferramenta de seleção, faz a seleção que você achar interessante, dá um Ctrl C, tá, para copiar, e um Ctrl V aqui, ok? Ó. Mesmo que a imagem seja pequena, não tem muito problema, tá bom? Faz o ajuste, ó, no tamanho que você achar necessário. Não pode ser pequena demais, senão ela vai distorcer, logicamente, tá? E agora aqui, ó, você vai dar uma opacidade, ó, você vai dar uma ajustadinha nela, tá bom? Ó, eu vou diminuir um pouco ajustes, curvas, vou dar uma fechada nela aqui na curva dela. Assim, tá bom? Ó, e aí você vai utilizar a ferramenta borracha para estar apagando essa região daqui, ó, tá? Ó, bem de leve, nada exagerado. Isso é apenas uma etapa, tá? Lembrando de novo. Ó, feito isso, pronto. Ó, tá vendo? E você pode aumentar a opacidade dela aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo? E aí aqui essas correçõezinhas você vai fazendo com a ferramenta borracha, ó. Não precisa se preocupar em se apegar muito aos detalhes, tá bom? Que nós ainda vamos fazer mais algumas conferências, mais algumas ajustes, que aí vai, que pode disfarçar um pouco essas imperfeições, tá bom? Mas como é uma casa reta, ó, eu ainda tenho essa facilidade, tá vendo? Ó, meu background está trabalhando bem comigo. Ó a diferença. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Opa, aqui embaixo não era para estar. Vamos ver, ó, tá vendo? Ah, eu quero ver onde é que tá minha imagem. Minha imagem tá aqui, ó. Posso botar até 100% de opacidade. Porque, olha o jeito que ficou. Ficou muito bom. Então você consegue sobrepor uma imagem à outra, tá? Aqui eu vou baixar um pouquinho só, porque ele na árvore não estourou. Não é Apple. Pego aqui, diminuo o tamanho. Ops. Selecionar o layer sempre que você está trabalhando. Espera aí. Ah, tá. Perdão, gente. Eita, poxa, aqui. Tava com o pincel. Às vezes eu faço isso, numas viajadas. Aí vai dando cliquezinho, ó, só uns cliquezinhos bem de leve, tá bom? Ó. Não se preocupe com as bordinhas lá em cima, mas aqui onde aparece bastante é bom a gente corrigir, ok? Bom, feito isso, nós já estamos com essa pós-produção quase finalizada, ok? Aí, ó. Vamos unir os layers, 3 layers, merge layers, ok? Clica, duplica mais um, tá? E agora nós vamos fazer um acabamento bem interessante, tá? É uma ferramenta que a gente utiliza com muito cuidado, também para não estragar o projeto, que é essa ferramenta aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, Burn Tool, tá? Se você não tem ela ativada aqui, ó, você deixa o cursor do mouse pressionado, ou a teclinha esquerda do mouse, deixa ela pressionada, e aqui você tem as opções, ó, Dodge Tool, Burn Tool, Expose Tool. A Burn, deixa a Burn selecionada. Aqui em cima, ó, você tem as opções que você quer trabalhar, Shadows, Midtones e Highlights, tá? Vou deixar Midtones selecionado, e a exposição aqui, você deixa ela sempre baixinha. Por quê? Porque a ferramenta Burn,
ela queima a tua imagem. Ela dá essa tonalidade mais escura aqui, ó, tá vendo? Vou botar os shadows aqui, ó. Ó, ela vai escurecendo. Vou botar Reg Lights, vou aumentar um pouco aqui, ó. Exposição em 20. Ó, como ela vai escurecendo. Ela serve para quê? Para a gente dar um efeito de sujeira, de correção de textura. Ó, tá vendo que ela fica escurinha ali, ó, onde tem sombra? Ó, então ela vai dar esse efeito, ó, ela vai queimar a tua textura e vai dar esse efeito de objeto usado, objeto velho, ó, como se fosse um muro sujo mesmo, ó, ele vai sujando a tua imagem, ó. Só que você tem que trabalhar sempre com muita sabedoria esse efeito, tá? Ó, para não perder muitas características, tá? Senão às vezes ele fica algo muito forçado, muito que você visualiza que realmente não ficou legal, ó. Ó, aqui em torno, na parte embaixo, né? Sempre é onde é mais sujo, é onde tem mais acúmulo de poeira, né? De sujeira em si, a própria sombra, aqui embaixo, aqui, ó, nas partes mais onde você acha mais sujeira com facilidade, ok? Então o burn, ele vai fazer esse efeito aqui, ó, escurecendo aqui, ó. E você sempre começa a trabalhar com o valor baixo aqui de exposição, ok? Para não desconfigurar o seu projeto, ó. Ele vai dando essa imperfeição no seu render. Aqui em cima também, ó, posso fazer bem nas pontinhas. Aqui onde tem a madeira. Ok. E aí você usa o pincel para estar definindo a espessura dele, tá? Ó, aquela madeira de demolição, madeira já antiga. Aí aqui um pouco mais sujo, ó. Ok. Ó. Sujeira da madeira. Tá bom? Ó como ficou. Então você tem essa sujeira aqui, ó, tá? Aqui na estrada também você pode até usar shadows, ó, escurecer ela, tá vendo? Olha a diferença que deu, só usando o shadow, tá? Ó, quanto maior, ó. Então você tem essa opção de deixar a sua imagem um pouco mais, dar um pouco mais de imperfeição nessas regiões aqui, tá bom? Isso aqui é um básico, tá? A gente trabalhou basicamente uma única textura, tá bom? Vou desabilitar aqui, olha a diferença, ó. Tá vendo? Então você tem um pouco mais de realismo na imagem, tá? Para finalizar, como essa imagem não tem um fundo com cidade, tá? Eu poderia facilmente ter feito isso aqui também, ó, que eu achei que ia ficar até mais interessante também, ó. Vou pegar essa parte aqui, aliás, vou pegar inteiro aqui, ó. Assim, tá bom? Vou colar aqui. Não é a forma usual de nós botarmos um background. Por quê? Porque a gente utiliza sempre uma imagem PNG, tá bom? No fundo, para poder utilizar esse recurso, que daí você já insere ela automaticamente, tá? Mas é intuito do treinamento que vocês entendam como funciona o Photoshop, tá bom? Por esse motivo eu estou fazendo assim. Ó, vou diminuir aqui, ó, apenas para que a gente possa visualizar, tá bom? As áreas que nós vamos apagar, ó, vou aumentar aqui. Aqui tem que ter muito cuidado. Vou selecionar um pincel mais duro, ó, tá? Para que ele não fuja tanto a minha imagem. Vou aumentar aqui que eu diminui demais a opacidade. Ó, apagando. Opa, apaguei demais. E aí, você precisa saber trabalhar com bastante paciência a espessura do teu pincel. Agora sim, você aproxima, ó. Já posso deixar em 100% a opacidade. Ok.
Não, 100% não, porque eu preciso saber onde que ela termina. Aqui, ó. Diminuo o tamanho do meu pincel, ó. Ó. Difícil, sim, por quê? Por questão de ser um pincel difícil de trabalhar. Ó, deixa eu ver se eu tenho algum pincel aqui melhor, vamos ver. Vem aqui, ó, pincel, a Shortcut Brushes, é o padrão. Antigamente tinha uns que eram quadradinho, vamos ver se eu tenho um quadradinho aqui. Pincel básico, não. Caligrafia, também não. Isso aqui é tudo pincel, padrão do Photoshop, tá, pessoal? Não vou usar pincel que não seja do nosso padrão. Realmente não tem, tá? Então, vou aumentar aqui. Não sei se eu achei que tinha, mas enfim. Opa, peguei o pincel errado aqui. Ó. Ok. Isso aqui é nível básico, tá? O jeito mais difícil de se trabalhar para substituir um background no Photoshop, tá bom? Eu sou assim, eu gosto de explicar sempre do modo mais difícil por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou expert em Photoshop também, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo gratuito para vocês, que é aquilo que eu tenho como experiência, tá? E segundo, que eu sou daquela velha, da antiga escola, que a gente aprende sempre da maneira mais difícil. Então, se eu passar tudo de mão beijada, eu vou estar te dando peixe. Eu te ensinar do jeito mais difícil, eu estou te ensinando a pescar, que é o intuito desse material, é dar para você a oportunidade de desenvolver novas técnicas em cima daquilo que é básico, tá? Então, você vai trabalhar com o básico e vai desenvolver as suas técnicas de modelagem, de modelagem não, de pós-produção, em cima daquilo que já é existente, tá bom? Ó, agora eu vou ajustar aqui, tá? E eu vou fazer essa correção apenas a nível de informação, ó como já ficou, tá vendo? Tá? Aqui nós temos que corrigir essa etapa aqui. Cadê? Estou usando a ferramenta errada de novo. Aqui. Não, deixa eu fazer diferente. Oh, zicou. Deixa eu voltar aqui. Viu o que era isso que eu estava falando para vocês? Olha o que aconteceu. O meu histórico aqui chegou até um certo ponto e eu perdi, tá? Isso é uma das principais problemas que você vai estar trabalhando, ajustando ele sem criar a layer, tá bom? Eu não salvei o arquivo, mas eu tenho esperança de que eu tinha a configuração aqui, mas eu perdi mesmo. Tá. Enfim, foi passado então, tá bom? Toda aquela pós-produção para vocês. O que seria basicamente esta posição aqui, tá?
Eu vou abrir novamente a imagem com pós, abrir com, opa, cliquei errado, abrir com Adobe Photoshop. Então eu tenho aqui a minha imagem com pós, ok, e o céu aqui. Vou deixar então para a gente finalizar essa etapa aqui do céu na próxima aula, tá? Mas nós aprendemos aqui os básicos para estar fazendo uma pós-produção, tá? De nível básico. Eu vou trabalhar na próxima aula com vocês um render noturno, que vai ser essa imagem aqui, tá bom? Essa imagem aqui eu quero trabalhar bastante com vocês. Eu não vou chegar nessa tonalidade do efeito aqui, tá? Porque logicamente com como é que eu posso dizer para vocês? Cada pós-produção é bem específica. É difícil você chegar a atingir uma mesma tonalidade de cor, de iluminação, em imagens diferentes, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, nós vamos aprender a estar ajustando essa textura no muro, ok? Tá fazendo essas correções aqui, ó, da grama, de copiar arquivo, que é o Clone Stamp, que é a ferramenta carimbo. Nós vamos estar aprendendo a saturar uma determinada região, tá? E deixar as outras imagens um pouco com uma cor mais fria, tá? Porque se eu pegar o original, olha como é que ele está. Tá vendo, ó? A totalidade toda padrão da cor. Aqui nós já podemos ver claramente onde é escuro, onde é claro. Então nós vamos ter mais ou menos esse tipo de diferencial dentro do Photoshop, tá bom? Então a próxima aula vai ser isso, nós vamos aprender um pouco mais de ferramentas, tá? Espero que tenham gostado dessa aula aqui, apesar do bug que eu tanto falei para vocês, questão do histórico, e realmente aconteceu aquilo que eu comentei. Serve também como exemplo, tá? Para vocês verem que realmente eu não estou brincando. Logicamente você pode configurar aqui, tá trabalhando com Photoshop de uma maneira mais otimizada, tá? Mas aqui que eu quero passar para vocês é apenas as ferramentas que a gente utiliza como pós-produção, tá? Não tem conhecimento avançado de Photoshop, então não vou estar falando de configurações para vocês, mas aquilo que a gente pode estar melhorando a imagem, a gente vai trabalhar, tá? Então tem aqui, ó, uma imagem, ok, e a outra imagem, tá bom? Então seria isso para essa aula, então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo então. Um abraço, tchau, tchau.